Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. O Evangelho. O Evangelho nos seduz, como bons cristãos busquemos a Jesus. O Evangelho nos seduz, como bons cristãos busquemos a Jesus. O Evangelho nos seduz, faz-nos fortes e cristãos, confiantes em Jesus, pra na vida ser feliz. O Evangelho nos seduz, faz-nos fortes e cristãos, confiantes em Jesus, pra na vida ser feliz. O Evangelho nos seduz, como bons cristãos busquemos a Jesus, busquemos a Jesus. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nesta noite de segunda-feira, quando traremos um tema evangélico e doutrinário para os amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Vamos fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, neste momento em que te buscamos em oração, nós te rogamos que esteja conosco nesta noite, nos permitindo um estudo do Evangelho embasado nos princípios da doutrina espírita, que possam nos esclarecer, nos conduzir às reflexões sadias e à vivência diária desses ensinamentos. Nos pedimos, Senhor, que permita que tudo transcorra em clima de paz e de harmonia. Ampara-nos a todos e que assim seja. Hoje traremos o tema A Divulgação do Evangelho. E esse tema baseou-se na obra da Beatriz Carvalho, em que um dos capítulos é dedicado a este tema, como Jesus nos trouxe esta recomendação do ide e pregai. Então, dando início ao nosso estudo, vamos começar exatamente por esse versículo, que está lá no capítulo 16 de Marcos, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós sabemos que o único título que Jesus aceitou aqui na Terra para si mesmo foi o título de mestre. E, sendo mestre, ele nos recomenda que nós devemos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Ele disse isso aos discípulos, mas ele estendeu posteriormente a todos os homens essa mesma recomendação, lá no capítulo 5 de Marcos, versículos 15 e 16, quando ele diz assim:
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que se encontram na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A luz que nós já possuímos, ela tem que resplandecer. E para isso, assim como quem acende uma candeia, a coloca num ponto mais alto da casa, aquele também que acende em si mesmo as luzes espirituais, ele tem que fazer com que essa luz resplandeça e atinja o maior número possível de pessoas. E complementou ainda este versículo dizendo lá em Lucas 12, versículo 48, e a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, esta recomendação de Jesus vem nos lembrar da nossa responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, aquilo que nós já regimentamos de valores evangélicos, aquilo que nós já vivenciamos, que nós já aprendemos, tudo isso que nos foi dado e que nós trazemos também das nossas vivências do passado, nós temos que compartilhar, porque a quem muito foi dado, muito se lhe pedirá. E Jesus disse também naquele tempo, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Vejam só, a seara é grande, há muita tarefa a ser realizada, muito trabalho a ser feito, mas os ceifeiros são poucos. Não é fácil arrumar trabalhadores, não é fácil para determinadas tarefas você encontrar gente disposta a realizá-las. A gente observa isso. Então, Jesus veio já mostrar isso para nós. A seara é grande, mas poucos os trabalhadores. Então, prosseguindo, a gente lembra que hoje a seara é ainda maior. Porque essas palavras de Jesus, elas são dirigidas àqueles espíritos que, conhecendo o Evangelho, não vivenciam, não divulgam. Então, são dirigidas, muitas vezes, a nós mesmos. Aquilo que nós já conhecemos do Evangelho e que não divulgamos através do nosso exemplo. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E Jesus ainda se complementou. Lá em Mateus 10, 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Então está lá em Mateus 10, 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. É chegada a hora em que aqueles ensinos de Jesus, que não foram inteiramente compreendidos à época, com o avanço do nosso conhecimento, com o avanço o nosso progresso em inteligência de toda a humanidade, aquilo que não foi compreendido na época tem que ser dito claramente hoje. E a doutrina espírita, através do codificador Allan Kardec, veio realizar exatamente esse trabalho, tornar o Evangelho inteligível para todas as pessoas. O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro que, segundo dizem, será o livro mais importante desse nosso terceiro milênio,
Ele é um livro escrito em linguagem para que todos entendam. Então, nós temos hoje que pregar sobre os telhados, né? Quer dizer, divulgar abertamente, claramente esses ensinos. Não quer dizer que temos que ir para a Praça 7, como certos pregadores que, com sinceridade, vão ali pregar, querendo arregimentar discípulos, arregimentar confrades ali naquele local. E não somos nós que vamos dizer que eles estão errados, mas o significado não é este. Pregar sobre os telhados quer dizer divulgar amplamente, mas com bom senso, com equilíbrio. Jesus, ao orientar seus apóstolos a pregar o Evangelho, nos deixou um roteiro que foi anotado por Mateus no capítulo 10, nos versículos de 5 a 20. Um roteiro deixado por Jesus para nos orientar a como pregar o Evangelho. Então, ele começa dizendo que a gente deve procurar primeiro aqueles que já estão mais preparados para compreender seus ensinamentos. Temos que procurar aqueles que já dão abertura. Não adianta buscar aqueles refratários à mensagem do Evangelho. Temos que buscar aqueles que já mostram alguma sensibilidade, que em função dos conhecimentos e das vivências que já possuem, estão mais aptos, mais receptivos à mensagem do Evangelho. E recomendou dar sempre de graça aquilo que de graça nós recebemos. Nunca fazer da divulgação do Evangelho um meio de vida, uma forma de arregimentar os recursos financeiros ou materiais. Dar sempre de graça aquilo que nós recebemos de graça. Nossa mãe não nos cobrou para nos ensinar o Pai Nosso e a Ave Maria. Recebemos nas casas espíritas as lições do Evangelho, o Evangelho comentado à luz da doutrina espírita, sem que ninguém nos cobre nada por isso. E assim devemos proceder também. Não buscar auferir nenhum tipo de vantagem financeira ou material indireta a partir do trabalho da divulgação do Evangelho. Porque, do contrário, se nós fizermos isso, nós estaremos cometendo um dos maiores erros do espírito encarnado aqui na Terra, que é a queda na simonia, comércio das coisas sagradas. Então, temos que seguir essa recomendação de Jesus. Jesus também faz referência a uma série de atos que a humanidade ainda não está preparada para executar, tais como purificar os leprosos, ressuscitar os mortos ou curar as enfermidades em geral. Isso são recursos que vamos adquirir ainda ao longo da nossa trajetória espiritual. Não estamos aptos ainda a curar, mas Jesus curava. O Espírito, já na condição dele, curava. Então, chegaremos lá também. E nesse trabalho de divulgação do Evangelho, Jesus, se dirigindo aos discípulos, ele se preocupou também com as questões materiais. E ele disse aos discípulos que, para ensinar o Evangelho, não haveria necessidade de possuir ou levar bens materiais, bastando para a manutenção dos pregadores as hospedagens que lhes seriam oferecidas. Então, recomendava a eles que aceitassem as hospedagens que poderiam ser oferecidas a eles, mas que não haveria necessidade de levar alforje, levar dinheiro, levar uma
uma mala, levaram uma segunda capa, levaram uma outra túnica. Essa foi a recomendação de Jesus. Os tempos mudaram desde aquela época, mas a essência do ensinamento persiste. Não há necessidade de bens materiais para a divulgação do Evangelho. O trabalhador, o ceareiro, deverá viver de sua própria profissão, do seu trabalho, como nos exemplificou Paulo de Tarso nas suas viagens apostólicas. Ele vivia da profissão que havia aprendido na casa dos seus pais, que era trabalho no tear, tecendo tapetes, a profissão das mais humildes na época. Ele era um tecelão. E assim, ele conseguia o próprio sustento e não pesava a ninguém. Assim devem ser hoje também os divulgadores do Evangelho, os médiuns. Não podem pesar aos companheiros. Cada um tem que cuidar do próprio sustento. Porque para nós, espíritas, essa época do profissionalismo religioso já não é a nossa época mais. Não condenamos aqueles sacerdotes que fazem disso a sua profissão. Mas Allan Kardec nos ensinou que nós devemos divulgar a doutrina espírita, divulgar o Evangelho nas nossas horas vagas, porque, em primeiro lugar, vêm os nossos compromissos com a nossa manutenção, com a manutenção da nossa família. Cuidar do próprio sustento. Jesus diz também aos apóstolos que ensinasse o Evangelho para aqueles que desejassem aprendê-lo. E, se fossem mal recebidos em determinada casa, deveriam deixá-la e procurar outro local em que fossem mais bem acolhidos. É aquela questão do sacudir a poeira, né? Ir embora e sacudir a poeira dos pés. Recomendou também aos discípulos que tivessem prudência, porque o mal ainda predomina em nossa humanidade e poderá suscitar sofrimentos para os mais desavisados. Então, nos recomendou que fôssemos mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Mas Jesus também prometeu aos trabalhadores da sua seara a assistência constante dos bons espíritos através da mediunidade. Então, ele garante aos discípulos que não se preocupassem com o que haveriam de dizer, porque seriam inspirados ali naqueles momentos. Essa é uma realidade que a gente vê na leitura que fazemos do Atos dos Apóstolos, mas que também percebemos na nossa vida espírita, essa assistência constante dos bons espíritos. Recomendou também que estivessem preparados para enfrentar as desavenças nas suas próprias famílias, que com certeza iriam surgir. Aquelas incompreensões, aquelas pessoas que sempre nas famílias dizem ao trabalhador do Evangelho que ele está exagerando, que ele está fanático, que ele deveria se dedicar mais à família. E então, aquelas desavenças que podem surgir no seio das famílias em função desse trabalho, dessa tarefa que nos é designada. Mas Jesus recomendou que perseverássemos até o fim. Disse ainda que esses divulgadores do Evangelho seriam odiados por muitos, pessoas movidas por interesses outros, mas deveriam perseverar até o fim e tudo enfrentar,
que seriam recompensados. Jesus trouxe outras recomendações também. Por exemplo, a necessidade de conhecer o melhor possível aquilo que se pretende ensinar. O divulgador do Evangelho tem que estudar, tem que se preparar. Divaldo Franco nos traz exemplos disso. Ele achava que, por ter a assistência constante do espírito Joana de Ângeles nas suas palestras, que ele não precisava se preparar. Então, certo dia, numa palestra, num local muito cheio, ele não estudou nada, não se preparou. E passou um aperto terrível, porque aquilo era uma lição de Joana de Ângeles, que aquele dia se manteve um pouco mais afastada. Então, é preciso não contar somente com os espíritos, mas fazer a nossa parte, na nossa preparação. Conscientes de que nós somos ainda aprendizes. E Jesus também, no Sermão da Montanha, Mateus 5, versículo 13, ele diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Esta lição do sal da terra, né? Vós sois o sal da terra. Para compreendê-la, temos que pensar no sal. Quais são as funções do sal? O sal, historicamente, é usado para a conservação dos alimentos, para conservar. Salgavam-se as carnes, né, quando não havia geladeira, para que ela pudesse durar mais tempo. E o sal também vem trazer sabor aos alimentos. Então, vós sois o sal da terra. Tarefa do discípulo do Evangelho é dar este sabor à Bíblia. Trazer aquilo que é importante, aquela essência, que o sabor que nós desfrutamos nos alimentos comuns vem da essência daquele alimento. E também, na mensagem do Evangelho, é preciso, que é o essencial, nós precisamos capturar essa essência para saber transmiti-la, ser esse sal da terra, dar o sabor e conservar a mensagem de Jesus. Também lá no capítulo 19, desse mesmo capítulo 5 de Mateus, Jesus diz assim, no Sermão da Montanha: Qualquer, pois, que violar um destes mais pequeninos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Então, é importante que a gente preste atenção nos verbos dessa lição. Ensinar aos homens. Mas também nós temos o verbo ali, cumprir e ensinar. Então, percebemos, né, que neste processo gradativo, é importante, antes de ensinarmos, a gente cumprir aquilo que o Evangelho nos ensina. Lembro aqui, ao estudar esse versículo, de uma lição de Gandhi. Gandhi foi procurado por uma mãe com seu filho. E ela pediu a ele: Gandhi, diga ao meu filho para melhorar a sua alimentação. Ele só come doces, só come guloseimas. Então Gandhi recomendou assim: volte daqui a 30 dias. Então, quando ela voltou 30 dias depois, ele disse assim: agora sim, eu posso dizer a ele o que fazer. Porque primeiro eu procurei fazer, porque eu também me alimentava mal. Então, procurei primeiro corrigir em mim mesmo aquilo que ensinaria a ele. Vejam só, Gandhi, um espírito de condição elevada. Então, não podemos nunca adulterar a mensagem de Jesus.
temos que ensinar, vivenciá-la e exemplificar dessa forma. Esse que assim proceder será chamado grande no reino do céu. Voltando ao Velho Testamento, encontramos lá em Isaías, capítulo 18, versículo 22, do primeiro livro. A pedra que os construtores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de ângulo. Olha só. A pedra que os construtores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de ângulo. A gente sabe, né, dos estudos do Evangelho, que essa pedra rejeitada é exatamente aquilo que Jesus veio trazer. Mas ela é a pedra principal da estrutura. A pedra de cabeça de ângulo, aquela pedra de quina. Então, Isaías vem nos mostrar que a base de todo esse ensino é aquilo que Jesus veio nos ensinar. E é importante que a gente faça uma adaptação da linguagem que vamos usar nesse trabalho de divulgação, conforme o público que pretendemos atingir. É preciso adaptar os ensinos ao nível de compreensão dos ouvintes. Não adianta ir, por exemplo, no meio rural e usar uma linguagem empolada, uma linguagem que eles não vão entender. Então, temos que adaptar a linguagem ao público. O bom expositor da doutrina espírita, ele observa bem o ambiente em que ele se encontra, qual público que ele vai atingir, para que ele possa adaptar a sua linguagem para se fazer entendido, para que o aproveitamento dos ouvintes seja o melhor possível. Jesus, nos seus ensinos, ele usava frequentemente o recurso das parábolas. Tanto é que lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 33, está escrito assim: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Então, Jesus usava aquelas situações típicas da época, situações que eram conhecidas por aquele público que ele buscava atingir naquele momento, para que eles pudessem compreender. Ele já adaptava os seus ensinos à capacidade de compreensão daqueles ouvintes daquele momento, embora nós saibamos que as parábolas trazem ensinamentos profundos que vamos aprendendo a extrair cada vez mais na medida em que vamos avançando espiritualmente, à medida que a nossa capacidade de compreensão aumenta. Também, nesse ensino, a Beatriz Carvalho, nessa lição da divulgação do Evangelho, ela traz para nós a parábola da candeia, que diz assim: se a candeia for ocultada, a escuridão permanecerá. Se for colocada fora do lugar, poderá não iluminar suficientemente ou ofuscar, prejudicando a visão. Essa é a interpretação da Beatriz Carvalho para a parábola da candeia. Não é? Se a candeia for ocultada, continuará escuro. Ela poderá não iluminar suficientemente. Ou, se ela for colocada também num local inadequado, muito próximo, poderá ofuscar, prejudicando a visão. Portanto, temos que dosar com equilíbrio os ensinos do Evangelho. Não podemos derramar de uma vez uma quantidade muito grande de ensinos que será assimilada num percentual muito baixo. Portanto, a nossa doação deverá ser dosada, com equilíbrio, em relação a quem recebe, para acrescentar e não prejudicar.
E digo isso nos nossos contatos pessoais com as pessoas também. Pessoas que chegam até nós para fazer um desabafo, para contar uma situação de dificuldade pela qual ela está passando. Então, não devemos, nesse momento, despejar uma série de versículos do Evangelho, uma série de conceitos da doutrina espírita. Temos que dosar isso com equilíbrio, para não prejudicar a quem recebe. E, já caminhando para a finalização do nosso estudo de hoje, vamos destacar a importância do exemplo. Tudo o que ensinarmos deverá ser exemplificado com o nosso comportamento, com nossas palavras e nossas obras, tal como Jesus o fez. Nós devemos lembrar que muitas coisas que Jesus ensinou já haviam sido faladas por sábios do passado, emissários de Jesus. Mas Jesus foi o único que ensinou e exemplificou. Ensinou o perdão e perdoou àqueles que o crucificaram. Tanto é que no momento em que ele está crucificado, ele faz aquele pedido ao Pai: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Ensinou o amor e praticou o amor. Então, Jesus nos deu esse roteiro e devemos trabalhar nesse processo da imitação de Cristo. Devemos lembrar que, quando estudamos, os caracteres informativos favorecem o nosso campo intelectivo, favorecem o nosso intelecto. Mas devemos trabalhar com caracteres de ordem moral, para sair das faixas inferiores para as quais somos atraídos. Valores informativos são válidos também. Mas o que vai pesar mesmo são os caracteres de ordem moral. Não é aquilo que sabemos, mas aquilo que já adquirimos de valores, de caracteres morais. Os caracteres morais, nós não temos como transmitir pela verbalização exterior. Um pai, apenas falando, não consegue passar a bondade para um filho, fazer com que o filho se torne bom. Nós não temos como transmitir caracteres morais pela nossa verbalização exterior, apenas pela nossa fala. O saudoso senhor Honório Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira e tem colaborado com a nossa casa desde a época em que estava encarnado na Terra e continua trabalhando ainda no plano espiritual em favor da nossa casa espírita, ele traz uma conceituação muito importante. Ele diz assim, que os caracteres morais, eles têm que ser transmitidos por uma linha sutil, que tem o campo magnético, o campo vibracional como condutor. Então, um pai, para transmitir caracteres morais ao filho, ele faz isso através de uma linha sutil, usando o seu magnetismo, o valor do seu exemplo. Ele diz ao filho para não beber, mas se ele mesmo faz uso de bebida, ele não vai conseguir transmitir no seu campo vibracional, ser um condutor, induzir aquele jovem, aquela criança a não beber. Então, os caracteres morais, vamos repetir, gente, têm que ser transmitidos por uma linha sutil, através do campo magnético,
através do campo vibracional, atuando como condutor. Importante a gente refletir na força do nosso exemplo. Já diz um ditado popular, que o exemplo arrasta. E é verdade. Temos que criar em nós, através da nossa vivência equilibrada, do nosso exemplo de vivência das lições do Evangelho, as condições para, através do nosso magnetismo, das nossas vibrações, a gente transmitir esses caracteres de ordem moral. A gente falar diretamente ao sentimento das pessoas. Isso é o que tínhamos para trazer hoje e encerramos o nosso estudo dessa noite com votos de saúde e paz para todos os ouvintes. Desejamos rever brevemente todos os companheiros da casa, retornar aos nossos trabalhos. A nossa esperança está grande de que isso ocorra brevemente, que possamos novamente nos reintegrar aos trabalhos da casa, participar presencialmente das palestras e retribuir os abraços dos companheiros, né? Abraçar os nossos companheiros lá de trabalho, de aprendizado, conduzir as nossas tarefas lá em conjunto, aproveitando daquelas vibrações do grupo. E cada um se beneficiando da sustentação vibratória que os companheiros da casa nos propiciam e que nos ajudam tanto nos nossos momentos de dificuldade, porque ninguém consegue vencer sozinho as próprias dificuldades. É preciso essa sustentação que é propiciada pelos companheiros da casa. Vamos fazer então agora a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos pelos estudos desta noite. Perdoe-nos a simplicidade das palavras, dos ensinos. Ajuda-nos a algo aprender de tudo que foi falado hoje, para que possamos refletir, para que possamos vivenciar e, dessa forma, criar em nós as condições vibratórias para transmitir este Evangelho, seguir a vossa recomendação de ir e pregar o Evangelho a todas as gentes. Ajuda-nos, Senhor, neste propósito dessa hora, para que ele se sustente e para que ele cada vez mais esteja em nossos corações, para que possamos revesti-lo daquilo que de melhor há no nosso sentimento. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre, e que assim seja.